Karime, bem-vinda ao canal Minuto Geografia. É uma honra tê-la aqui com a gente, fazendo parte desse quadro Mulheres na Ciência, que nasceu de uma forma assim bem descontraída, né, Adriano? A gente foi entrevistar a Tatiana Capelano e a gente viu que tinha mulheres produzindo, pesquisando, falando coisas interessantes e que precisávamos abrir um espaço para que essas mulheres falassem do que elas estavam fazendo. E aí surgiu a ideia desse quadro Mulheres na Ciência, então é uma honra tê-la aqui com a gente hoje. E para começar, eu queria pedir para você fazer uma breve apresentação, falar quem é você, o que que você faz, onde você estudou, qual a sua formação, no que você trabalha, onde você mora também, para o pessoal ter uma ideia. E se você quiser, você pode falar também um pouco, né, daquilo que você gosta, das suas paixões, tanto dentro do meio acadêmico, quanto também fora dele. Então, sinta-se à vontade. Obrigada, queria agradecer ao convite feito pelo Adriano e pela Priscila de estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Então, já me apresentando, meu nome é Karime, eu sou cientista social formada pela Unesp, bacharel em ciência política, e atualmente eu faço mestrado na UF, na Federal Fluminense, em estudos estratégicos. E eu pesquiso sobre o Líbano desde 2016, então se for ver muito recente, né? Sou uma jovem pesquisadora, existem aí pesquisadores no Brasil sobre Líbano que eu admiro demais. Depois eu posso passar as referências para quem se interessar e quiser aprofundar, até entrar em contato, né? Porque são pesquisadores acessíveis também. E eu pesquiso especificamente, né, durante a minha graduação, eu pesquisei sobre o sistema político libanês, o confessionalismo e a divisão, o sectarismo que existe dentro do Líbano, e como essa estrutura de governo e de sociedade, ela influenciava nas ações do Exército Nacional. Então, eu fiz uma análise ali centrada nos anos 60 e 70, principalmente, do Líbano, e esse meu trabalho, né, de monografia, eu defendi em 2018 e em 2019 surgiu a oportunidade dele ser publicado. Então, ele acabou virando um livro de bolso, publicado pela editora Lutas Anticapital, e em que eu trabalho, né, um pouco dessa questão, então, do sectarismo no Líbano e a influência nas Forças Armadas, mais especificamente no Exército. E, enfim, né, eu acho que essa é a minha grande paixão. Eu acabei unindo duas coisas que eu gostava muito, que é a ciência política e é o Líbano. Eu sou filha de libanês, então eu sempre estive muito em contato com a cultura e com o país. E eu acho que o que move a gente, né, dentro da ciência, nossos temas de pesquisa, é principalmente aquilo que nos gera inquietação dentro da nossa própria vivência, né? Então, essas eram as minhas inquietações, né? Eu via muitas das questões no Líbano e eu sentia essa necessidade de entender o porquê aconteciam certas coisas, né? Eu lembro que eu acho que o insight assim que eu tive, eu era bem criança e foi durante a guerra de 2006, então na guerra entre o Hezbollah e Israel, e que foi, né, a guerra que eu consegui acompanhar viva, né, porque a mais conhecida que é a Guerra Civil, né, eu não existia ainda nesse plano, mas a guerra de 2006 eu consegui acompanhar e aí eu lembro que isso me gerou muitas inquietações, né. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já desde o primeiro ano já comecei a fazer leituras. Eu tive um orientador, o professor Paulo Cunha, que foi extremamente abraçou a minha ideia, porque no Brasil a gente tem uma lacuna muito grande de pesquisas de Oriente Médio, de forma geral. Então, são pesquisadores muito restritos, né? É um número restrito de pesquisadores que pesquisam a fundo mesmo essa questão, por isso que eu digo que eu sou uma jovem pesquisadora ainda, né? Porque tem pesquisadores aí há 20, 30 anos se dedicando ao estudo de Líbano. E, enfim, né? Existia essa lacuna, mas o meu orientador, ele abraçou, assim, e aí ele me ajudou em todo esse processo. E
Agora, no mestrado, eu pesquiso especificamente sobre o Hezbollah e a concepção de terrorismo elaborada pelo Ocidente. Então, por que alguns países consideram o Hezbollah como um grupo terrorista e outros não? Então, entra um pouco na teoria de securitização, né, do que é uma ameaça, do que é segurança. Então, atualmente eu desenvolvo meus estudos mais nessa linha, embora ainda também esteja bem no comecinho da pesquisa. E sigo acompanhando, né, o Líbano nesses últimos anos, que tem vivido a sua pior crise econômica. Ouso dizer que pior do que durante os 15 anos de guerra civil. Enfim, né, seguimos nesse caminho. Você perguntou de onde eu sou do interior de São Paulo, moro atualmente em Americana, né, fiz uma tour por aí, porque eu fui fazer a faculdade em Marília, voltei para Americana e agora estou fazendo mestrado na UF em Niterói. Mas por conta da pandemia está à distância, então eu ainda não estive lá. Mas estou entre esses 3 lugares por aí. São as condições para quem quer fazer pesquisa, né, uma coisa é não ficar parado, é não ficar no gabinete, né. Eu lembro quando eu estava cursando a graduação ainda, nós formamos um grupo, fomos procurar uma professora para nos orientar em iniciação científica, né. Aí ela falou assim: "Olha, eu sou muito do gabinete, vamos procurar uma colega para nos assessorar, que ela é muito do campo, então vocês têm que sair, ou seja, ficar só no gabinete, vocês vão desistir. Vamos circular, vamos ver, vamos fazer pesquisa e tal", né. Isso foi fundamental para a gente entender o que que é a pesquisa, né. Eu bom, você está no primeiro, segundo ano da faculdade, tudo é apaixonante, né. Se você fizer a escolha que a identifica, tudo bem. E depois eu vou vendo que não era bem aquilo que eu queria e tudo, e fui me distanciando. Agora outros colegas estão lá no mundo acadêmico, né. Tem 2 colegas que foram ser professores titulares do departamento de geografia da USP, que nasceram desse grupo. Então, o quanto é importante esse tipo de procedimento, né. Você ter ligação, de você pesquisar, de você ir a campo, de você circular, né, a necessidade de abrir a cabeça para um mundo que você sabe que existe, mas não tem a percepção ainda profunda, né. Agora dentro disso, Karime, você passou por esses caminhos, você saiu, a gente gosta de colocar isso bastante, porque alguns alunos nos assistem e assistem às vezes, meio com uma ideia única, né, de como fazer esse caminho, né, do estudante lá do fundamental, do médio, até chegar no ensino superior, ser um pesquisador. Você veio de escola pública, de escola privada, você prestou vestibular, você fez cursinho, foi difícil, foi um momento de dúvida na tua vida? Como é que foi essa passagem até você chegar no ensino superior? Eu estudei minha vida toda em um único colégio aqui na cidade americana. É um colégio privado. E eu comecei a fazer a delimitação, né, da minha área do que eu ia fazer, né, aquela coisa, não, o que você vai fazer quando você sair daqui. Sei. Eu sempre gostei muito da área de humanas, sempre, assim. Embora, né, contraditorialmente, na escola eu fosse melhor em exatas, eu era muito boa em matemática e em física, e eu era mediana, assim, em humanas, mas eu sempre gostei muito de humanas. Então, até o meu segundo ano, se eu não me engano, até meu segundo ano do ensino médio, eu estava convicta que eu ia fazer história. Eu estava, assim, muito determinada nisso. É, e aí, conversando com professores, né, eu fiz muita amizade com meus professores, então, meu professor de filosofia, minha professora de sociologia, eu conversava muito com eles, inclusive com meu professor de matemática, que a gente falava, né, que ele era mais de humanas do que de matemática. E a gente conversava bastante e eles perguntavam: "Ah, e dentro da história, né, que temática você gosta?" E por aí vai. E eu sempre gostei muito de ciência política. Mas, pra vocês verem, né, uma coisa que é uma problemática estrutural dentro das próprias escolas, né, pouco se é falado das possibilidades em ciências humanas. Então a gente ouve falar muito das engenharias, das computações, né, das biológicas, e eu gostava muito de ciência política, mas, né, eu só entendia esse caminho através da história. E aí minha professora de sociologia que me falou, né, dela: "Por que você não vê de ciências sociais?", né, e eu fiquei: "Gente, o que é ciências sociais?". Tinha aula de sociologia fazia 3 anos já e eu não Eu não sabia o que sabia o que que era ciências sociais. E
E aí ela falou, né, e ela explicou as diferenças dos campos, tanto que eu prestar na Unesp de Marília já foi propriamente porque o foco da Unesp de Marília é a ciência política e economia política, então eles têm um foco, principalmente assim, em economia, que acaba divergindo de muitas faculdades, inclusive da Unesp de Araraquara, por exemplo. Então, eu já prestei lá com esse foco, assim, falei, é isso, então. Eu olhei a grade, né, aquela pesquisa que o vestibulando faz, olhei a grade, olhei as disciplinas e eu falei, é isso, cara, tem tanta disciplina de ciência política, né, economia, que eu também gosto muito, história, eu tive a graduação toda, a disciplina de história, basicamente, então já fui certeira, sim, eu acho que para uma pessoa de 17 anos, eu tomei uma decisão muito boa. Hoje eu Nossa, paro, né? 17 anos eu já estava mudando de cidade a 400 quilômetros quase da minha casa para ir fazer ciências sociais e não me arrependo assim em nenhum momento dessa decisão que eu tive. Então, eu acho que a graduação, né, ela já é um processo muito difícil. A gente se testa em todos os limites na universidade. E eu acho que o que me manteve, assim, até o fim, forte, né, nisso e me dedicando, é realmente que eu era apaixonada pelo curso e eu era apaixonada pela pesquisa. Então, eu acho que essas coisas eu colocava, né, na balança e eu percebia que eu estava no caminho certo, apesar de ser muito difícil. E então eu acho que jovens de 17 anos, eu acho que é muito duro a gente fazer essa cobrança, né, logo de imediato, como se a pessoa tivesse que decidir com 17 anos o que ela vai fazer da vida. E eu acho que é muito importante falar que tá tudo bem se não for a sua área, se você entrar e você ver que não é aquilo que você quer, né? Então, são várias possibilidades, né? Eu acho que, por exemplo, depois que eu entrei em sociais, eu percebi outras áreas da humanas que até então eu nunca tinha pensado. Eu falei, nossa, eu faria faculdade disso também. Então, a gente acaba descobrindo um leque, né, muito grande e eu sou realmente apaixonada, assim, pelo que eu estudo e pelo que eu pesquiso. ô Priscila, você tá vendo, né? De novo, sem combinar. A gente acha que vai fazer um quadro depois, tipo melhores momentos, né? O que não foi combinado e o que foi respondido tudo por igual entre os nossos entrevistados, porque é Sim. incrível como a gente percebe, assim, você falou assim, com 17 anos, a gente fala assim, não, como é que alguém com 17 anos, né, eu como professor de pré-vestibular, a Priscila trabalhando mais no ensino regular, no médio e no fundamental, inclusive, é, como é que a maturidade, né, você que você falou, escolher uma profissão, sair da cidade, viver longe da família, isso não é fácil, isso não é fácil. Tem adulto que não consegue, né? Então, a sua determinação, porque você foi conversar, porque você teve professores que te orientaram, né? Porque assim, ciência, eu fui cair nas ciências humanas meio na tentativa e erro, mas é porque no cursinho eu tive ótimos professores de história e geografia. Eu fazia exatas no colégio. Então, a importância do professor te dar esse acesso, os professores te receberam, te orientaram, inclusive de matemática, como você falou, era mais de humanas, porque o que você acha? O professor de matemática é aquele cara cartesiano. Não, aliás, se é cartesiano até que tá bom, né? Porque no sentido mais amplo, melhor ainda, né? Então, assim, ele soube te orientar. Você é bom em matemática, Karime, você vai ser engenheira. Era isso que eu ouvia na minha geração. Tá? Você vai fazer geografia. Pô, mas você vai morrer de fome. Tá? São essas deturpações, né? E como é importante, né, Priscila? O aluno que chega, o aluno que pergunta. Né? E isso que você colocou, a questão de, se não for, tudo bem, faz outra. Vai para outra. Exato. A tua vida não morreu, você não decide viver ou morrer ao passar na faculdade, ser feliz ou não ser feliz. Exato. A, 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 Exatamente. no- uma das últimas entrevistadas, a Mônica Midori, ela fez física, pós-graduação e doutorado em astrofísica. Hoje ela chefia uma equipe da polícia na perícia, ela polícia científica. Ela falou, chegou uma hora, não deu mais. Ela dava aula de pós-graduação, foi o concurso. Então, isso é muito bacana de se ver, que, assim, as coisas têm que ser naturais, né, Karine? Não tem aquela coisa padronizada, formatada. Exato. A E vida isso que dentro de uma você planilha de falou Excel.
Sim, isso que você falou da influência dos professores, né? Se eu falo de educação, eu começo a me emocionar, assim, porque é algo que eu sempre admirei muito, né? E na minha casa, pelo menos, né, na minha criação aqui em casa, meus pais sempre falaram, né, e reforçavam muito dessa influência do professor na nossa vida. Então, e da importância deles, né? E eu percebi isso durante a graduação, né, naquelas primeiras aulas que a gente tem, por que você escolheu ciências sociais? Assim, ouso dizer que 90% da turma era por influência de professor. Então, eu tive professores de sociologia muito bons, eu tive professores, enfim, né, essa orientação que o professor dá e que não deixa de ser inspiração, né? Eu acho que na nossa fase de juventude, assim, né, adolescência, a referência que a gente tem são os nossos professores, né? A nossa família e os nossos professores, que são os ambientes sociais que a gente mais frequenta. Então, é muito importante sempre ressaltar, e principalmente o professor ter a consciência desse papel dele, né? Que infelizmente é igual você falou, eu já cheguei a ouvir de professores de você é muito inteligente, você tem muito potencial e você vai fazer, né, um curso de ciências sociais, como se fosse algo negativo, né? Tipo, como se não tivesse a possibilidade, a perspectiva de um futuro a partir de um curso, enfim, como ciências sociais, que é desvalorizado. A gente tem que também, né, não dá para tampar o sol com a peneira, mas os cursos de humanas, eles são desvalorizados no Brasil e eu acho que a gente tem que estar nesses cursos exatamente para valorizar a área e lutar pela área, né? Então, não é porque é desvalorizado que a gente não possa valorizar e dar a devida importância e lutar exatamente para que tenha essa importância reconhecida. Uma coisa que eu queria falar é que às vezes esse próprio processo de desvalorização, às vezes está na escola, sabe? Inúmeras escolas assim pelas quais eu já passei, onde se tem feira de ciências, onde se tem feira das profissões, e é muito raro a gente ver, vindo até né, dos gestores, da parte dos coordenadores, o incentivo para a área de ciências humanas. Então, o que, que eles têm como ciência? É engenharia, é química, é física, Biologia. né, biologia. Então, assim, como se a gente não pudesse fazer uma feira de ciências que tivesse parte das ciências humanas também. Quando eu falo da geografia para os meus alunos, eles desconhecem, por exemplo, que na geografia é possível fazer o bacharelado, né? Então, não tem essa ideia de que a geografia é mais ampla. E, às vezes, a própria escola, ela poda isso e coloca como aquilo que é ciência, o que está dentro das áreas das exatas e da biológica, né? Então, ciências humanas não é ciência, não. É opinião, né? É É. opinião. E aí, de uma certa forma, a gente já vê o que acontece essa desvalorização das ciências humanas no quadro atual hoje. Por quê? Porque as pessoas, como elas não julgam importante, é algo que você, sei lá, consegue fazer análise numa mesa de bar, entendeu? Li um Nas post no redes sociais. Facebook, li um post no Facebook, já está sabendo, e não é bem assim. Inclusive, aqui no quadro, né, Mulheres da Ciência, a gente está procurando trazer, já trouxemos várias biólogas, mas, né, e a gente está tentando trazer também mais pessoas da área das ciências humanas para mostrar que ciências humanas também é ciência. Exato, muito importante, né? Porque eu até vi, né, nesses tempos, alguns memes na internet mesmo, né? Falando que, por exemplo, se um médico fala alguma coisa, né, ninguém discorda, porque ele é especialista naquilo, né? Mas quando alguém que é, né, um cientista das ciências humanas fala, mas essa é sua opinião, né? E desconsidera todo um processo. Karime, nas últimas entrevistas que nós fizemos, nós conversamos com a Letícia Pontes, que é comunicadora científica, com a Ana Bonassa, que é do Nunca Viu Cientista, até a Mônica Midori, ela tem um blog que chama Ciência contra o Crime, né? Ela e outros peritos, onde eles também divulgam a questão da polícia científica, da perícia, como que eles fazem, enfim.
E você também usa as redes sociais para divulgar o seu trabalho, né? Como é que é? Como que você faz? O que que você acha? Qual a importância hoje no mundo das redes para a comunicação, para a divulgação da ciência? Então, Priscila, na verdade, a minha irmã estava até tirando sarro de mim hoje, porque eu sempre detestei redes sociais. Eu não gostava porque eu tenho um problema, né? Eu já fiz muita terapia porque eu tenho problema de ansiedade. Então, e as redes sociais para mim sempre foi um gatilho. Eu detesto, detestava, né? As redes sociais. E aí, tanto que eu fui reativar meu Instagram em 2020, tipo, ano passado, né? Até então eu não usava. E aí, enfim, né? Voltei para as redes sociais e aí nesse caminho, né? Que eu fui estudar árabe, né? Eu conheci a Aisha, que ela é a criadora do @Desoriente-se, né? No Instagram. E aí a gente fez algumas aulas de árabe juntas e ela parou, né? Eu continuei por mais um tempo, mas eu segui o perfil dela no Instagram. E aí eu falei, caraca, né? Ela é estudante de relações internacionais, e eu falei, meu, as análises que ela tem são muito próximas da que eu tenho. Então eu vivia comentando os posts dela e conversando com ela sobre, né? Porque nossas ideias batiam muito, assim. E aí teve um livro que ela postou que ela tinha comprado, que é da Jumana Haddad, que se chama Eu Matei Sherazade. E eu também estava com esse livro para ler. Aí eu falei assim, nossa, eu tô com esse livro aqui também para ler, né? Mas ainda não li e tal. E ela falou assim, viu, o que você acha da gente ler? E aí a gente faz uma live juntas no Desoriente sobre. Falei, perfeito, super top. E aí a gente leu o livro e a nossa perspectiva do livro também foi muito parecida, né? Nossas críticas e por aí vai. E aí a gente fez essa live. E aí, no fim da live, ela me chamou, ela falou assim, viu, eu já tô pensando nisso faz um tempo e tal. O que você acha de você vir participar do Desoriente-se comigo? E o Desoriente-se, na época, para mim, já tinha uma reputação muito grande, né? Eu vou chegar na época, porque hoje tá uma coisa que a gente ainda não caiu a ficha. Mas na época, para mim, que não gostava de redes sociais, já tinha uma dimensão muito grande. Eu falei assim, nossa, Aisha, eu super topo, porque desde que eu comecei a desenvolver minha pesquisa, eu senti, né? Eu acho que mais do que a necessidade, eu acho que quando a gente está numa universidade pública, a gente tem um compromisso para com a sociedade a qual, né, está financiando nossos estudos lá. Então, eu já tinha essa necessidade, né, de divulgar o conhecimento, né, a pesquisa, enfim, do que era produzido dentro da universidade. Então, eu falava, não adianta a gente produzir conhecimento para ficar só no nosso nicho, né? Então, falei, as redes sociais hoje em dia, elas têm uma proporção muito grande. Então, eu acho que vai ser um bom meio, né? Porque o que adianta eu pesquisar e ficar publicando em periódico científico que quem vai ler são as mesmas pessoas do mesmo nicho que eu, e aí a gente fica naquela discussão só entre nós, né? E esse conhecimento acaba não chegando em outras pessoas. Então eu falei, eu acho, vou entrar nesse Desoriente aí com você, só que eu não gosto de me expor. Então eu vou ficar na parte de produção de conteúdo, pode ser? Ela falou, não, pode ser, a gente combina, né? Eu né, sou da área da ciência política. Ela chegou a cursar um ano de ciências sociais, mas depois ela foi para as relações internacionais, mas ela adora antropologia, então ela fica mais nessa parte da cultura, das etnias, por aí vai. E eu fico mais nos postos de ciência política, né? E aí o Desoriente, a gente começou a fazer vários posts, né? E fazer várias coberturas, principalmente nesse último ano, né? Do conflito Israel-Palestina, agora do Afeganistão. Então a gente começou a acompanhar e trazer as nossas análises, né? As nossas pesquisas para analisar esses temas. E aí a página tomou uma proporção que a gente, assim, tá muito grata ultimamente, que a gente chegou aos 35 mil seguidores. Então foi uma explosão. E assim, em dias, porque Uau! até pré enfim, né, o conflito no Afeganistão, antes da tomada do poder, né, do Talibã, a gente estava com 15 mil seguidores. E aí, em 2 dias, a gente chegou em 30 mil seguidores.
Então, a gente vê, né, nesse momento, né, tanto no Instagram, e agora a gente está com o Twitter também, que é a Aisha que administra, mas a gente vê nessas plataformas realmente um canal para a gente conseguir divulgar, né? Divulgar um conhecimento igual ultimamente, né? Agora vamos pegar o exemplo do Afeganistão, mas não é só com o Afeganistão. Sempre que acontece algo, né, no Oriente Médio ou nos países asiáticos, enfim, surgem especialistas, né? Especialistas que não sabem nem geograficamente aonde ficava o Afeganistão até semana passada. Então, isso é muito sério, né? E principalmente para a nossa área. E a gente, tanto eu como a Aisha, né, que a gente vem de famílias árabes e famílias muçulmanas, a gente sabe o quanto isso atinge, né? O quanto essa análise simplista, superficial, que cria estereótipos, que cria estigmatizações de povos, o quanto atinge, né? Diretamente pessoas. E aí, essa que é a grande, para mim, é uma riqueza, né? Mas também é o calcanhar de Aquiles das ciências humanas, que a gente lida com pessoas. Então, não dá para fazer uma análise superficial, não dá para fazer uma análise que vai corroborar com diversos preconceitos que já existem no Ocidente acerca dos povos muçulmanos, por exemplo, né? Então, a gente, enfim, hoje, para mim, o Desoriente-se, eu acho que é o que dá sentido para mim, assim, enquanto pesquisadora. Eu amo o mundo acadêmico, eu amo estar dentro da academia, eu amo escrever artigo, né, científico, aquela coisa que a gente sabe que é maçante, mas eu gosto. Só que para mim isso só faz sentido se eu conseguir dialogar com as pessoas. E principalmente pessoas que não são da minha área. É aí que eu gosto. E aí eu vejo que o Desoriente, ele tomou essa proporção. Então, o que a gente fica muito feliz, né, de ter pessoas pesquisando pesquisadores para falar sobre os temas, né? Então, que confiam no trabalho e na pesquisa que eu e a Aisha a gente desenvolve. E hoje eu acho que esse é o grande canal. Então, a gente tem um feedback muito bom também, né? Então, as pessoas perguntam mesmo e aí a gente responde todo mundo. Às vezes a gente demora para responder, mas a gente responde todo mundo. Porque é essa curiosidade, né? É a curiosidade de séculos e séculos de estigmatização do povo árabe, do povo muçulmano, e por aí vai, né? Que é reforçado pela mídia todos os dias. Então é bom, né? A gente sente esse prazer em trazer a consciência crítica e as inquietações, né? O cientista ele está aqui para trazer inquietações. E aí eu acho que o Desoriente se tomou essa proporção e hoje para mim é o que faz sentido, assim, dentro da minha pesquisa é o que faz sentido. Ela foi humilde, ela falou: chegamos a 35, estão quase em 37, já está 36,6, acabei de olhar aqui. Olha Não só. sabia. Né? E Eu foi sou meio aquilo que paranoico com essas coisas. foi aquilo que a Bonassa falou, né? Quando você consegue furar a bolha, ela está falando: não queria, eu gosto do que eu faço dentro da academia, mas quero que a minha mensagem chegue a outras pessoas, né? A gente só publicando artigo, a gente sabe que esses artigos não é da população, não vai ter Circulam, acesso para o povão, ficam lá né? dentro. É quem está fazendo pesquisa que vai ler, e pesquisa naquela área. Então, vocês conseguirem atingir aí mais de 35 mil pessoas, 37 mil já está, Adriano, é isso? Sim, É quase. excelente, é excelente. E o que é mais importante, são duas mulheres que pesquisam a área, que estudam e falam daquilo, né, que estudaram. Não estão emitindo opinião como muita gente por aí, não. Teve gente que chegou para mim: não sei o quê, essa geografia, faz uma live e tal. Falei: primeiro que eu estou sem tempo. Segundo, porque para fazer uma live sobre o Afeganistão, eu preciso me preparar. Diferente de uns e outros aí que liga a tela, Nossa né, senhora, meu Deus do e céu. começa a falar, eu gosto de estudar, mesmo que seja na minha área. O que mudou? Será que não teve um revisionismo naquilo que eu aprendi, né? Será que eu não estou tendo uma visão muito equivocada? A gente precisa se atualizar, né? Então, assim, muito legal saber que vocês conseguiram ter esse público, estão ampliando cada vez mais, e principalmente, né, duas pesquisadoras que falam sobre o assunto com propriedade. Parabéns. Muito E obrigada. olha, E eu acho que a questão, né,
que a gente, tanto que nossos posts, sempre no final do post, tá todas as referências bibliográficas que a gente utilizou. Porque a gente só posta alguma coisa depois de ter lido uns 5 artigos científicos sobre, feito um compilado deles, né? E eu acho, assim, né, pelo menos para mim e para a Aisha, é muito importante, quando a gente não sabe, por exemplo, eu pesquiso no Líbano, e a Aisha pesquisa neoliberalismo durante a Primavera Árabe. Nossa. Então, a gente não é especialista em Afeganistão. Então, vamos chamar, né, convidar a Devlin, que é pesquisadora de Afeganistão, para falar sobre. Então, a gente trazer outras mulheres, né, também para esse espaço. E valorizar, né, a pesquisa, porque eu me reconheço como uma não pesquisadora, não sou uma especialista em Afeganistão. Então, muitas das coisas eu também estou lendo agora, né? Só que existem outras mulheres que pesquisam isso há anos, então vamos chamar elas, né, até para a gente mesmo aprender. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade, que dentro da academia a gente percebe que teve muito pesquisador utilizando do momento do Afeganistão aí para bombar seus currículos, né, fazendo umas análises que, assim, dá para ver a superficialidade, tá reproduzindo um discurso que, né, do senso comum. Então, não é essa, né? Eu acho que não é esse o objetivo da ciência, né? Então, é um espaço, né? É um espaço que a gente tem que ocupar, né, enquanto mulheres pesquisadoras, que é um espaço que nos foi negado por muito tempo, e que dentro desse espaço a gente ainda continua, né, tendo algumas barreiras vindas desse machismo estrutural. E então dá vontade de desistir às vezes, dá vontade, mas aí a gente dorme, acorda e segue mais um dia de luta, né? E continua. Já aproveitando que você falou nisso, fazer a pergunta clássica que eu faço para toda mulher aqui no quadro Mulheres na Ciência das dificuldades encontradas nessa sociedade que nós sabemos que é machista, né? Que o machismo, assim como o racismo, são estruturais. Se você já passou por situações de preconceito, discriminação, de machismo, pelo fato de ser mulher. Então, Priscila, como eu falei, né? O machismo, ele fez, né, durante muitos anos, o espaço da academia ser restrito a homens. Então, se a gente for ver historicamente, né, as mulheres ocupando esse espaço é muito recente, né? E falando um pouco das minhas experiências, né, como eu disse, eu fiz meu bacharel em ciência política. Dentro do bacharel em ciência política, havia só uma professora mulher e branca, né? Então a gente também tem esse recorte tanto de gênero como racial dentro da academia. E a maioria dos meus professores, né, eram homens, assim como a própria turma, né? Em ciência política eu já fiz disciplina em que eu era a única mulher, por exemplo. Então, o que eu percebi, assim, na graduação ainda foi menos, né? Existia o que a gente chama hoje de mansplaining, né? Que eu gosto mais do termo em português, que é o homem palestrinha. Existia, né? Realmente. Eu não gosto muito de usar expressões em inglês, então eu prefiro as nossas adaptações que eu acho português, né? Principalmente português brasileiro. A nossa é sensacional. Essa foi bem... Dá um recado. Né? E isso durante a graduação acontecia, sim, mas não era uma situação que me constrangia, né? Eu sei que foi muito difícil, né? Então, se a pessoa bater de frente comigo, eu vou bater de frente com ela e eu vou ficar ali até eu me sentir vitoriosa. Então, o que eu percebia na graduação era mais nesse sentido, assim. Não tive nenhum processo comigo, né? Não aconteceu nenhum processo de assédio, né, em relação com professores, por exemplo, mas há casos. Então, a gente percebia, né, que, na verdade, percebia não, né, a gente vive essa realidade que é o machismo se reproduzindo dentro da academia, e o que é mais perigoso que é dentro, né, de uma comunidade que se diz, né, os desconstruídos. Então, se isso se reproduz, por exemplo, né, se o machismo se reproduz no meu dia a dia, fora da academia, a gente, lógico, né, fica abalado, mas é o famoso chocado, mas não surpreso, né?
Só que dentro da academia, assim, isso me trazia muitas reflexões, né? Enfim, de todo esse processo. Mas na graduação era menos, né? Tinha os palestrinhas, mas eu sempre apresentei trabalho, né? Em congressos e também que diversas vezes eu era a única menina apresentando. Existia uma coerção no sentido de que eu via homens debatendo entre eles e minha opinião não era, né, minha fala não era muito considerada, isso eu sentia. No entanto, quando eu fui para a pós-graduação, e isso me tem trazido a reflexão exatamente, né, do espaço acadêmico enquanto um espaço historicamente ocupado só por homens. Porque a gente já tem a graduação com um número maior de mulheres, né? Hoje em dia, as mulheres elas são as que mais, proporcionalmente, as que mais concluíram, né, o ensino superior. Então, tem mais mulheres, né, formadas em ensino superior do que homens no Brasil. Mas, quando eu cheguei na pós, né, na pós-graduação, e agora na pós, né, eu não tenho uma professora mulher, de fato, né, em estudos estratégicos ainda, que discute assuntos militares e essa área de pesquisa, a minha turma é majoritariamente feminina, mas a gente não tem uma professora mulher, por exemplo, né? Eu, pelo menos, no mestrado não tenho. Não sei o doutorado, né? O quadro de professores do doutorado, mas no mestrado nós não temos. Então, o que eu percebo, né? E aí não foi no meu instituto, o PPGEST, né? Que é a pós-graduação em estudos estratégicos, eles são muito abertos a esse debate, então foi um ambiente que eu me senti muito acolhida, mas onde eu percebi que houve uma maior coerção, né? Nos espaços de publicação científica. Então, por exemplo, já passei por questão de assédio moral ao tentar publicar um artigo, e eu percebi nitidamente, porque assim, meu nome, como não é um nome comum, muitas pessoas não sabem, né? Se tipo, não conhece árabe, não sabe se é um nome feminino ou masculino. E quando a gente submete um artigo, é às cegas, né? Então, aconteceu um episódio em que o editor da revista, ele conversou comigo e ele se referia a mim como um homem, né? E eu respondendo, não dei trela, não dei muita moral, mas a conversa até então estava muito educada, né? Muito respeitosa, enfim. E aí aconteceu dele me mandar o meu trabalho com algumas correções e aí, enfim, né? Ele viu no meu e-mail que eu era uma mulher. E aí foi nítida a mudança de tratamento. Nítida, assim. Então, foi um caso específico que me machucou bastante, assim, no sentido de eu começar realmente a ter a insegurança da minha capacidade enquanto pesquisadora, né? Porque ele basicamente, não nessas palavras, mas resumindo tudo o que aconteceu, né? Foi um mês nesse processo desse artigo. Ele disse que eu não era uma pesquisadora, ou se eu fosse, eu era uma pesquisadora fajuta, né? Então, isso, assim, me trouxe uma insegurança muito grande. Aí eu ressalto a importância de fazermos terapia, né? Porque eu acho que eu só consegui lidar com isso, né? E não desistir da minha vontade de ter uma carreira acadêmica, de seguir uma carreira como pesquisadora, por causa da terapia, assim, sem dúvidas. E esse foi um caso muito que me marcou muito, né? E aí a sorte foi que eu conversei com o meu orientador depois de um mês, então eu falo, devia ter falado antes, quando começou essa questão do assédio moral, mas depois de um mês, e eu printei tudo, porque quando eu comecei a perceber uma falta de respeito, eu já comecei a salvar, né? Mulher, a gente aprende que, assim, a gente tem que ter provas de tudo que acontece. Então, eu comecei já a salvar durante o que foi acontecendo, e aí eu mandei para o meu orientador na época. Ele chegou a me ligar, assim, ele falou assim, cara, é um absurdo, porque isso que ele tá te falando não se sustenta. Ele falou assim, eu tô pesquisando há 50 anos e eu nunca vi ninguém falar isso.
né? Então, e aí isso que me deu o estalo, né? Eu falei assim, cara, o problema não está no que eu estou pesquisando, ou na forma como eu estou pesquisando. O problema está sendo outro, assim, ou é meu tema de pesquisa, ou é o fato de eu ser mulher, ou é tudo somado, né? Tudo somatizado. Então, esse foi um caso muito específico que aconteceu e que me atingiu. E eu percebo que, assim, já aconteceu de eu compartilhar, né, um history no Instagram, no meu Instagram pessoal, falando um pouco sobre essa questão, né, esse processo de silenciamento que tem de pesquisadoras dentro das universidades, advindo, né, esse silenciamento advindo de homens, né. E são o que me entristece, né, e me deixa indignada enfim, né, o tanto de relatos que eu recebo de meninas, né, de mulheres que passam pela mesma coisa dentro da universidade. Então, se fosse um fato isolado comigo, eu acho que não me faria tão mal do que saber o quanto isso se reproduz, né, dentro do espaço que chega a ser naturalizado. Então, parece que pelo fato, e foi inclusive isso, né, que eu cheguei a compartilhar, pelo fato de eu ser mulher dentro da academia, parece que eu tenho que reafirmar a minha capacidade enquanto pesquisadora todo dia. E isso cansa, né? Porque todo dia, se um homem falar alguma coisa, as pessoas vão refletir sobre. Se eu falar, eu tenho que fundamentar com outros 50 autores para dar alguma credibilidade para o que eu estou falando, né? Então, enfim, isso é uma das coisas que eu percebo muito, né? Essa tentativa de silenciamento de pesquisadoras. Os famosos palestrinha, que também continua. Então, no Desoriente-se, isso é uma das coisas que eu e a Aisha, a gente até brinca entre a gente, porque o Desoriente-se tem o nosso público é majoritariamente feminino. Então, a gente tem em torno de 15% de homens que seguem a página. É muito pouco. E são esses 15% que sempre dão dor de cabeça pra gente. Então, são as pessoas que vão fazer comentários ofensivos ou que vão querer nos ensinar sobre os nossos temas de pesquisa, né? Tanto o meu quanto da Aisha. Então, é palpite. Às vezes a gente fala a pessoa vai falar assim, não, mas tananã, tananã, para no fim ela chegar em A. Né? Então, essa é a famosa palestrinha, né? O cara Palestrinha. querer me explicar exatamente o que a gente pesquisa, ou falar exatamente já o que a gente já falou. Então, isso é um dado assim que a gente tem no próprio Desoriente, e aí qualquer um pode fazer esse experimento, várias nas nossas postagens, e veja o público que tenta tirar, né, deslegitimar o que a gente está falando. São os 14% homens que seguem a página. Você está Né? falando, Karime, corrobora algo que a Sabrina, do Tese 11, ela vem falando já há algum tempo. Né? Então, eu acompanho a Sabrina há algum tempo já, desde quando ela começou lá atrás, e era impressionante o tanto de homem que ia questionar o que ela estava falando, até falar da maquiagem dela. Tinha um que perseguia para falar da maquiagem dela que não combinava com ela. Então, assim, a hora que o cara não consegue mais, né, derrubar com argumentos, se é que algum dia teve algum tipo de Exato. argumento, né? Aí parte para o físico, aí parte para maquiagem, para roupa, para cabelo, e sempre eram homens. Exato. Então, isso é uma das coisas assim. E eu não estou querendo dizer, né, que dentro de um espaço acadêmico, o homem não pode questionar o que eu estou falando. Não, não é isso, né? Mas questione enquanto cientista, né? Se eu estou dentro de um espaço de pesquisa, questione a minha pesquisa. Não vem questionar, tipo, minha opinião, né? Enfim, né, minha capacidade. Eu acho que não é assim que a gente faz ciência. E dentro desse espaço de produção de conhecimento científico, eu quero ser tratada igual os meus colegas são tratados. Né? Eu não quero ver professores ou enfim, banca, o que for, tendo um tipo de conversa com um aluno e quando vem falar comigo, sabe, sentir um desprezo. É isso que eu sentia muitas vezes, um desprezo pelo que eu pesquiso, de
eu acho que não é esse caminho. Mas então, se não é esse caminho, qual você me aconselha? Né? E igual eu falei, eu sou uma jovem pesquisadora, então eu também estou aprendendo. Então, não é com comentários que desmotivem que está agregando alguma coisa na minha pesquisa, né? Não está. Então, eu sinto isso, eu sinto essa diferença de tratamento muito grande. Então, que é desmotivador, né? E eu acho que esse acaba sendo o objetivo, mesmo que inconsciente, de alguns homens dentro do espaço acadêmico, né? Desmotivar e, enfim, pelo fato de ser mulher e pelo fato de ser jovem, quando eu estou em congressos, eu sinto muito, muito esse peso, né? De, tá aprendendo, né? Mas, o caminho não é bem esse. Mas se o caminho não é bem esse, qual é a sua perspectiva? Qual que é a sua metodologia? Vamos discutir metodologia, então. Não é você só chegar e falar que meu caminho não está certo, né? Então, enfim, é um pouco disso que eu sinto, né, dentro dessa minha trajetória. E a gente E consegue o mundo perceber, enquanto acadêmico, mulher, claramente quando a pessoa está fazendo uma crítica que tem um caráter construtivo e quando ela está ali só para encher o saco mesmo, né? A gente consegue ter essa noção. Mas é aquilo que você falou. A nossa palavra como mulher, ela não tem validade. Então, tem que printar, tem que gravar, tem que mostrar áudio. E olha lá que ainda assim é capaz que desconfiem de tudo isso. Sim, Fala, é igual Adriane. você disse. Ui, desculpa. não, segue. Pode? Eu ia comentar que a gente percebe a diferença, né? É igual quando teve, né, um movimento aí de homens falando, porque agora qualquer paquera é assédio. Se você não consegue diferenciar uma paquera de um assédio, a gente tem um problema. Muito Seríssimo. grave. Então, um problema grave. Então, eu acho que dentro da academia é exatamente essa diferenciação. A gente sabe quando é um comentário crítico, é um comentário que vai me agregar, e quando é um comentário que só está querendo me desmotivar mesmo e não tem nada a ver com o meu percurso ou com o meu desenvolvimento dentro desse processo, né? Então, lógico que eu já tive críticas vindas de homem em que eu não me senti diminuída, né? Eu senti que foi uma crítica realmente para a minha pesquisa. E aí, sensacional, né? São críticas que elas são realmente construtivas, né? Agora, existem críticas, igual desse processo que eu falei que eu passei, né, ao submeter um artigo, que eu percebi que não eram críticas fundamentadas, eram críticas para me atingir mesmo. Tanto que é um artigo que eu não queria mais publicar, porque ele foi tão mexido e me causou tanto trauma, assim, que eu falei, eu não quero mais ver esse artigo, e nem isso o editor da revista deixou. Ele falou assim, não, mas eu já fiz eu esqueci o nome, né? Já fiz a formatação do texto, eu não posso perder o trabalho, então eu vou publicar do jeito que tá. Então é um artigo que eu detesto, então eu nem vejo, eu nunca mais reli ele. Tá aí na rede para quem quiser ver, mas não é um trabalho que eu gosto, assim, porque não foi um processo bacana, enfim, de tudo isso, né? O que eu ia comentar era só o seguinte: o mundo acadêmico por si só já é assim, né? O mundo acadêmico por si só já é assim. Aí quando você coloca a questão da discriminação, do machismo, a amplitude que isso ganha é gigantesca. Tá? Então, a famosa carteirada acadêmica, né? Tomei algumas, eu saía desnorteado, mas nunca, não posso sequer, né, comparar com esse tipo de assédio como você acabou de descrever. Então, se eu passei por algo menor, muito menor do que isso, né, eu consigo pelo menos ter uma sensação da dimensão do impacto que isso teve em você e que isso tem, que a gente sabe com colegas que são do mundo acadêmico, até com alunos que estão, né, começando a entrar nisso. E a questão do número de mulheres, eu sempre falo isso em sala de aula, né? Até essa semana eu entrei numa turma, eu me assustei, né, porque tinha uma aluna e o resto, e acho que 10 alunos que estão fazendo meio presencial, meio híbrido, né, online, assim, então muita gente não está indo. Eu falei, nossa, o que aconteceu aqui? Né? Essas turmas voltaram a ser como eram no passado, que só tinha coisa horrorosa isso aqui, porque homem não tem opinião, é um negócio horroroso, uma turma só de homens, né? É uma turma dura, né? E as turmas com mais mulheres são mais flexíveis, são mais críticas, são mais dinâmicas, né? Questionam mais, isso é nítido, é muito melhor você trabalhar assim.
E aqui, né, você falou dos 15% do Desoriente, que são homens, a maioria são mulheres. A ideia do Mulheres na Ciência surgiu não porque vamos fazer um quadro, não, porque o que a gente ia vendo são mulheres. Nós temos 2 na lista, né, Priscila, para entrevistar, 2 homens, que a gente está agendando. 2. Né? Você já está fazendo a 6ª entrevista. Não é porque ele só está procurando pesquisadores, é porque vocês estão na linha de frente agora. A gente O começou a perceber que resultado tinha muita mulher fazendo coisa boa. então, a gente vê que isso já é resultado de alguma coisa, como a Mônica Midori falou, né? Como a Lidiane Gomes, do Geografia em Games, né? Que é uma página no Instagram sensacional, ela falou assim, quando essa pergunta dá certo, falou, nunca senti, né? Mas se vier, eu encaro de frente, né? Porque é isso, tem que ter... homem é besta, homem só entende força e violência, não adianta. Se você recuar em momentos de agressão, você já perdeu esse espaço, ou você já não é nem perder, é desarticular, deixar sem sentido, né? É aquela coisa de deixar a pessoa em estado de choque, que perde a noção, né? De repente, esse artigo que você estava escrevendo, que poderia ser uma coisa de valor, olha como é que você olha para ele agora, né? Você olha para ele como uma coisa, não, tá horroroso, não quero saber dele. E olha o poder que essa ação teve, né? Mas Isso que a não foi minha nada. perspectiva ainda é de uma mulher branca, né? Sim. As mulheres pretas, elas são ainda mais silenciadas dentro desses espaços. Então, existe todo essa questão, né? Igual eu falei, eu não tenho... Agora dá para contar nos dedos, talvez menos de uma mão, o número de professores negros que eu tenho, por exemplo. E o número de negros na minha turma. Então, todo esse processo, né, histórico do Brasil e que estamos aí para lutar exatamente pela transformação desse sistema e desse modelo. Bom, Karime, antes de mais nada, também eu queria só destacar aquilo que você falou com relação à página do Desoriente-se. São 2 coisas. A importância que vocês dão para a citação da fonte, que você não vê em nenhum lugar, né? Mas a gente que é chato e que pesquisa as coisas, você descobre de onde essa galera tira. Eu cheguei a rastrear uma notícia falsa, né? Eu cheguei a identificar de onde vinha a foto, de onde vinha o texto. Eu indiquei e falei para quem era o autor e falei para quem escreveu. Nenhum dos 2 deu a mínima. Por quê? Porque assim eles ganham tanto de um jeito quanto do outro likes, né? Então você percebe e nesse ponto né? E outra, um cuidado que vocês têm nos posts raríssimo. Vocês sabem o tamanho da fonte visível no Instagram. Tem gente que tem feito né, uma parte visual perfeita, aí você vira, né, o arraste para o lado e nem com lupa você consegue ler o que a pessoa fez. Né? Ainda mais a gente, né, Adriano, que já passou dos 40, a gente não Pelo amor enxerga de Deus, não, viu, gente? Deixar um recado aí, aumenta a fonte para os tiozinhos aqui, ó. Aí você tem que printar e ampliar. Mas, assim, esse cuidado parece uma bobagem estética, mas é sensacional, porque na internet é aquela coisa. Se na primeira você não gostou, você não vai para a segunda. Tá? Então, assim, vocês têm esse cuidado. Nossa, eu vi várias postagens sobre a Ashura. A de vocês é perfeita. Porque Ai, que bom! quem não Essa sabe o que parte... é, entende. Quem não sabe o que é, vê, consegue ler, entende, e depois, se quiser ir além, tá lá no final as referências. Olha, de bater palma, viu? Ai, que bom! Essa parte dos designers, né? Quem faz é a Aisha. E a gente decidiu, assim, até para deixar o feed, né, mais organizado e mais clean, né? A gente segue uma paleta de cores que já é Sim, fixa nossa, né, do Desorientes, porque tem essa questão visual também que chama claro. atenção, né? Mas quando a gente faz, né, o resumo dos conteúdos para fazer as postagens, a gente vê exatamente, né, não colocar 30 linhas em um quadradinho, porque imagina, quem vai ler, né? Viável. E a rede social tem isso. A gente também... as pessoas, temos que ser sinceros, né? Tem preguiça de ler. Principalmente Sim. em celular e em rede social, né? Então, se a gente quer transmitir algum conteúdo que é importante, a gente tem que ser muito objetivo naquele conteúdo, porque senão ninguém vai ler. E dá E trabalho, aí, né? a Isso gente dá trabalho.
Dá trabalho, exatamente. Eu acho que fazer resumo é mais difícil do que Nossa, fazer texto grande. É muito mais difícil. Então, só que como tem muitos pesquisadores mesmo, né, que seguem a gente ou pessoas que querem realmente aprofundar, a gente coloca todas as fontes claro. bibliográficas que a gente consultou ao final. E muita gente lê, né? No começo eu achava, acho que ninguém lê, mas as Uhum. pessoas É leem, sim. elas vêm Sim, comentar quem com a tem gente, interesse né? lê. Quem tem interesse, então eu acho que isso também atendem dois públicos, né? Quem quer saber só o que é ali, né, para não passar despercebido, para conseguir entender, né, um pouco da questão, e quem quer se aprofundar. Então tem esses dois perfis assim no Desoriente, que é muito Não, legal de conversar com os perfeito, dois. porque pega naqueles pontos de todos os estereótipos possíveis que se tem, principalmente do mundo islâmico, que eles chamam de árabe, que chamam de... ou como uma vez um aluno me disse, professor, hoje você vai dar aula sobre aquele lugar do mundo que só tem louco. A aula era sobre o Oriente Médio. Então, era essa a colocação que um aluno que de pré-vestibular, que acabou o ensino médio, está prestes a entrar no ensino superior, ele se refere ao Oriente Médio como aquele lugar que só tem louco, né? Então, Eu assim, já fui para a Turquia, eu fui 2 vezes para a Turquia, né? Então, e eu lembro que tinha um aluno que vinha perguntar assim, desse jeito. E ele perguntou umas 2 vezes, "Ô, professora, você que já foi lá para as Arábias?" Aí eu, Arábia? Eu nunca fui para a Arábia, não. Sabe? Umas coisas. pega ele, põe na frente do Erdogan e manda ele repetir isso, É, né? Faz isso, né? Só para... Mas então, Karime, eu te conheci numa live do GEPOM, com a Muna Oran, que, junto também com a Monique Sorachevski, e você estava falando, era uma live que falava de 1 ano da explosão do Líbano. Então, agora nós estamos numa inauguração de capítulo aqui dentro do Mulheres na Ciência, né? A palavra é sua, né? Então, o teu foco de pesquisa é o Líbano, fale sobre ele do jeito que você quiser, do jeito que você achar importante, dá o seu recado sobre o Líbano aqui, Karine. Nossa, é tanta coisa para falar, né? Porque eu sempre me empolgo falando de Líbano, mas eu vou tentar focar, eu prometo que eu vou tentar focar. Mas já que você citou a Muna, né, eu queria ressaltar esses outros pesquisadores de Líbano que estão nessa função aí há muito tempo, fazendo uma contribuição não só científica, mas uma contribuição para a comunidade como um todo, que é a Muna, que também tem esses cursos no GEPOM. Então, quem estiver nos assistindo, né, sigam o GEPOM. Que são diversos cursos ministrados sobre a temática, não só sobre Líbano, mas sobre Oriente como um todo, e religiões e a pluralidade que existe, né? No Oriente Médio, no norte da África, né? Que é os países árabes. Como outros pesquisadores, como a Samira Osman, também é uma pesquisadora de Líbano, ela estuda a imigração, né, os imigrantes. Então, a gente tem que lembrar que a comunidade sírio-libanesa no Brasil, ela é uma comunidade muito grande. Então, entender sobre o Líbano, né, especificamente, que é meu foco, né, mas o Líbano, a Síria e toda essa imigração árabe, ela é muito importante para a gente entender a própria dinâmica brasileira. Né? Então, não é uma coisa que está distante da nossa realidade. E a Samira, ela tem um estudo, enfim, incrível sobre isso, né? Ela é uma pesquisadora que eu admiro muito. Tem o Murilo Mehri, também, que é o pesquisador que tem o livro que chama Os Libaneses, para quem quer uma introdução, assim, espetacular. Ele é muito cirúrgico nas análises dele, eu gosto bastante. Recomendo, né, adquirir esse livro. Não é um livro, né, bitelão, igual eu vi que o Adriano tá aí do Pobre Nação do Robert Fisk, que é um bitelo de livro, né, aquele que a gente coloca embaixo do computador para deixar o computador mais alto. O Você que está livro do dizendo isso, hein? o livro do Murilo é incrível, assim. Eu gosto muito das análises dele. Então, né, esses são alguns dos muitos pesquisadores de Líbano que estão nessa trajetória há muito mais tempo que eu. Então, eu espero que eu possa agora, né, trazer um pouco, né, do que eu tenho traçado, do que eu tenho analisado sobre Líbano, né, e principalmente nesses últimos, desde 2019, né, nesses últimos 2 anos, que o Líbano vive a pior crise econômica da história, né. Então, esse é um elemento que nos traz diversos pontos
de análise, que foi nessa live que o Adriano mencionou, inclusive está disponível para quem também se interessar no YouTube, no canal do GEPOM, que é, né, o Adriano comentou comigo, da gente falar um pouquinho sobre a questão geopolítica, que eu acho muito importante, né? Mas antes de falar da questão geopolítica, eu também queria reforçar que a gente não pode desconfiem, né, de analistas que focam muito na questão geopolítica. Esse seria meu recado. Porque eu acho que, para além de uma disputa de poderes que existe no plano internacional, existem pessoas, e pessoas que estão sendo atingidas por essa crise, né? E são pessoas que estão no meio dessa disputa política. Então, a questão humanitária, né, de estarmos lidando com pessoas, ela deve estar em primeiro plano sempre, em qualquer análise. Para mim, eu vejo a qualidade de uma análise a partir do momento em que ela considera indivíduos vivos vivendo esse processo. Então, quando a gente fala, né, sobre essa atual crise do Líbano, que, na verdade, eu identifico como crises cíclicas, né? O Líbano, ele vive crises esporádicas, que está relacionado ao processo de dependência, e se a gente volta mais um pouco, está relacionado com o processo de colonização francesa no território. Se a gente volta um pouco mais, a gente chega no Império Otomano. Então, é até um vício, né, que a gente fala que pesquisador de Líbano tem, que você vai perguntar, mas o que aconteceu no Líbano em 2020? A gente volta para 1860, vai explicar o que aconteceu em 2020, né? Então, o Líbano, ele tem esse processo, né, de colonização, tanto do Império, pegando, né, no século XIX, tanto do Império Otomano, como enfim, da França, né, no século XX. E isso gera diversos efeitos na sociedade libanesa que são sentidos até hoje, principalmente no que diz respeito à estrutura política e social do Líbano, que é baseado no sistema que a gente chama de confessionalismo. O que resume, né, esse sistema? As 18 comunidades religiosas que coexistem no Líbano, elas possuem um lugar dentro da divisão de poderes. No entanto, essa divisão de poderes, ela foi baseada em um censo demográfico feito pela França, o que alguns pesquisadores, como, por exemplo, o Murilo, ele desconfia da legitimidade desse censo demográfico, em que os cristãos maronitas, que é uma vertente do cristianismo oriental, eles aparecem como a maioria populacional. Esse foi o último censo demográfico feito no Líbano até hoje, em 1932. E isso faz com que todos os principais cargos políticos, administrativos e econômicos do Líbano sejam dominados pelos cristãos maronitas. Então, o presidente do Líbano, por exemplo, até hoje, ele é um cristão maronita. Ele é obrigatoriamente, enfim, essa divisão de cargos, ela é restrita a isso. E desde que esse sistema foi estabelecido na independência do Líbano, sob influência francesa, ele nunca foi aceito, principalmente pela comunidade muçulmana, né? Então, é um sistema que ele gerou diversas instabilidades, diversas consequências, como, por exemplo, as redes clientelistas e de corrupção, paternalistas, né, que se estabelece dentro desse sistema, que é um sistema engessado, né? E um sistema engessado, ele faz com que o Estado não consiga, né, seja ineficaz ao lidar com qualquer problema que surja, né? Então, é um Estado engessado e ineficaz. E isso resultou em diversas questões, né? Então, a crise do Líbano hoje, ela atinge o seu, né, eu identifico, né, como o seu pior grau, principalmente devido à crise econômica que se estabelece. Porque a crise política, ela, por exemplo, estava no cerne da Guerra Civil, em 75. Então, não é um problema, né? Esse problema político do Líbano não é um problema que vem de hoje. Isso que precisa ficar, né, ficar entendido. No entanto, né, a dimensão da crise política, da crise econômica que o Líbano vive hoje, ela está entre, para mim, né, a pior crise desde a Guerra Civil. Não teria dados para afirmar, mas pelos relatos que a gente tem, né, das pessoas, né, dos libaneses, durante a guerra não foram atingidos por uma crise econômica tal qual são atingidos pela crise de agora.
Então, o que acontece, né? Temos uma população que está vivendo, 70% da população libanesa hoje se encontra abaixo da linha da pobreza, né? O que é um dado extremamente inédito, né? Se a gente era muito raro, acho que talvez até inconcebível, você há alguns anos ir no Líbano e encontrar pessoas pegando comida no lixo, o que hoje já se virou um cenário comum. Além disso, existe a falta de medicamentos, então ocorreu recentemente o caso de uma criança que morreu por falta de remédio, ela tinha uso de remédio controlado e não tem remédio mais. E somado a isso, o problema de energia, de água, enfim, que também são problemas antigos dos libaneses, mas que tem se intensificado, principalmente porque o Líbano também está sem combustível. Então, assim, a gente percebe que quando o Líbano ele é um território de 10.000, eu marquei aqui, 10.452 quilômetros quadrados, é menor do que o menor estado brasileiro. E a Muna, ela fala que é 10.452 quilômetros quadrados de problema, né? Porque são muitas questões que envolvem. E, igual eu falei, né? Temos que considerar que esses problemas, eles estão envolvendo, antes de tudo, pessoas. Pessoas que estão sendo afetadas por essas questões, né? E quando a gente abrange essa análise para a questão geopolítica, diferente de análises superficiais que existem por aí, que, né, fala de país árabe e a pessoa já acha que está falando de petróleo. O Líbano não tem petróleo, né? Então esse não é o problema. Os interesses ocidentais, né, das potências ocidentais no Líbano não é petróleo. Mas o que acontece? O Líbano ele ocupa uma posição geopolítica, né, geoestratégica muito importante. Tanto a sua posição no Mediterrâneo, como a sua condição, né, entre dois estados que são muito importantes, que é a Síria. Então, o Líbano vai fazer fronteira ao norte e ao leste, desculpa, gente, sou meio ruim em geografia, professora de geografias, com a Síria, e ao sul ele faz fronteira, então, com a Palestina ocupada, que é o que a gente conhece como Estado de Israel. E essa posição, né, do Líbano, que acaba sendo visto como a porta de entrada para o Oriente Médio, porque ele vai fazer relação tanto com a Europa como com a Ásia, né? Então ele fica ali no meio termo dos três continentes, África, Ásia e Europa, faz com que as potências europeias, principalmente no século XX, tenham muito interesse naquela região. Tanto que antes do Império Otomano, que dominava ali, né? Antes do Império Otomano chegar ao seu fim durante a Primeira Guerra Mundial, a França e a Grã-Bretanha, elas já estavam dividindo o Oriente Médio entre elas, né? Então, sempre esperou a oportunidade para dominar, enfim, aquele território. E mesmo quando o Líbano ele conquista sua independência em 43, a França concede a independência, mas isso não significa que a França deixou de exercer uma influência no local. Então, que são as práticas neocoloniais que a gente conhece hoje, né? Então, a França ela se mostra presente de diversas formas. A gente costuma, entre os pesquisadores, falar que é a mamãe França, né? Então, sempre que a elite política do Líbano, principalmente essa base cristã, e aí eu queria falar, né? Não são todos os cristãos, eu odeio generalizações, mas identidades religiosas no Líbano, elas também são identidades políticas. Então, os conflitos que tem não são por causa de valores religiosos, né? São por questões políticas. E enfim, né? Essa elite, ela sempre buscou esse contato, né? Esse protetorado da França. E aí a gente entra na disputa, né? Dentro do próprio Líbano. Porque o Líbano ele não tem uma política externa unificada, no sentido de temos um bloco de alianças. Porque a gente vai ter lideranças no Líbano que são próximas do Irã, a gente tem lideranças que são próximas da Arábia Saudita, que é, né, historicamente um aliado dos Estados Unidos, e a gente tem essa parte que vai se relacionar com as potências europeias. Então, a disputa
geopolítica dentro do Líbano, ela envolve esses 3 blocos, podemos dizer assim, né? Tanto que durante a Guerra Civil libanesa ela é conhecida como uma mini-guerra mundial, porque foi o momento que essas grandes potências começaram a disputar a influência no território também, né? E aí o que a gente percebe hoje, né? E isso são as análises mais recentes da crise, dessa crise atual que o Líbano tem vivido. A França se reuniu com diversos países, né, envolvendo aí a ONU e por aí vai, sobre fazer uma ajuda financeira ao Líbano, porque a dívida do Líbano já superou o PIB do país. Então, assim, ela é impagável, né? Isso já é um fato, não tem como pagar. Então, estão procurando formas de fazer essa ajuda financeira. No entanto, é uma ajuda que não é um caráter humanitário, né? Vamos ajudar o Líbano porque ele está precisando. Então, a França impôs algumas regras e condições para que ofereça essa ajuda, né? Não é uma ajuda que ela vem gratuita. E entre esses fatores está o rompimento de alianças com países como o Irã. No entanto, os primeiros a fornecer, por exemplo, remédio e combustível para o Líbano foram países como o Irã. Então, que também não está fazendo essa ajuda de forma humanitária e de forma gratuita, né? Então, a gente vê um novo conflito geopolítico ali, né, entre essas potências de influência no território, e a França, no momento, ela tem tentado evitar com que o Líbano se aproxime desse lado, né, desse outro lado não europeu. Enfim, no meio, e é isso que eu sempre reforço, né? No meio de toda essa disputa política e de domínio do local, pessoas estão morrendo de fome, né? E o que eu sempre tomo cuidado ao falar de Líbano, porque às vezes eu sou muito emotiva, né? Eu não consigo ser uma cientista que transparece uma neutralidade, né? Quando eu tô com raiva, eu realmente tô com raiva, e isso é uma das coisas que me deixa com muita raiva. Porque parece, não só parece, mas é tratado dessa forma, que os libaneses eles não têm autonomia de escolha. Então estão as grandes potências decidindo o que elas vão fazer com o Líbano, né? E isso não é novo. É essa que é a questão, né? Então o Líbano ele sempre esteve no meio, né, no cerne dessas disputas enfim, né, de influência dentro do território. A gente tem que ter a ciência de que, independente de onde essa ajuda que o Líbano precisa hoje vir, não é uma ajuda gratuita nem benevolente, né? Ela é uma ajuda que vai demandar alguns interesses. O Líbano está com o atual primeiro-ministro, que, enfim, né, diante dessa crise teve várias renúncias, e agora está com um que está tentando formar o governo. E esse primeiro-ministro ele está tentando formar um governo exatamente que dialogue com os interesses que a França já propôs na cartilha dela, né, de ajuda ao Líbano. Então, eu não gosto muito de fazer futurologia, eu acho que não sou boa nisso e também não concordo com quem faz isso. Mas temos que acompanhar os próximos passos dessas decisões, muito atentos nesse sentido de entender que não é gratuito e de entender que está precisando para hoje, né? Não é para ontem, não é para amanhã, né? Para daqui uma semana. Exatamente porque estamos lidando com pessoas. Então, recomendo que sigam páginas. Já fiz uma super propaganda do Desoriente-se aqui, né? Mas no Desoriente-se a gente compartilha outras páginas que também estão tratando sobre a crise do Líbano, outros perfis que estão falando sobre isso. E eu acho que é importante sempre considerar isso, e aí eu abranjo também para a questão do Afeganistão, por exemplo, né? Que movimentos feministas, não sei, imagino que vocês devam ter acompanhado, movimentos feministas pregando a libertação da mulher afegã, associando a opressão dela às vestimentas, né? Como, por exemplo, a burca ou o niqab, né? Que é aquele que só fica o olho para fora. E a questão não é a vestimenta dessas mulheres. É isso que precisa, né, também ser reforçado. Então,
tomem muito cuidado da onde está vindo a informação. Se você quer saber o que está acontecendo com as mulheres afegãs, sigam mulheres afegãs, né? A rede social, o Instagram, ele tem essa possibilidade, né? Não estamos vivendo mais uma época de cartas, então você consegue saber o que está acontecendo no Afeganistão por afegãos. Saibam que eu acho que e aí eu parabenizo também esse espaço que vocês abriram para mim, porque não é a questão de dar voz. Essas mulheres, né, nós mulheres pesquisadoras e as mulheres afegãs, por exemplo, sempre tiveram voz e elas sempre lutaram. O que as pessoas precisam aprender a dar é ouvidos, né? Então, ouçam o que essas mulheres têm para falar. Ouçam o que os libaneses estão falando sobre a crise do Líbano. Como que os libaneses estão entendendo essa crise? Qual que é o debate que está se existindo dentro do Líbano hoje, né? E eu acho que isso tem que estar para além de qualquer análise que fique. Agora essa crise está acontecendo no Líbano. O que a China e o Irã estão pensando em fazer? Eu desconfio dessas análises. Que eu falo, eu acho que não é esse o problema emergencial. Né? Lógico que a gente tem que considerar esses elementos na nossa análise, porque a gente busca fazer uma análise que compreenda os diversos interesses envolvidos, mas antes de tudo estamos lidando com pessoas. E o que essas pessoas estão falando e, principalmente, o que a população libanesa demanda. Não é o que a França está querendo, não é o que o Irã está querendo, não é o que a Arábia Saudita está querendo, mas o que a população libanesa quer. E aí a gente ouve essa população, né? Bom, é um assunto, igual eu falei, né, extremamente amplo e que daria margem para várias discussões, mas eu acho que tanto nas páginas do Desoriente, o meu perfil também, né, se alguém quiser se aprofundar, a gente conversa sobre isso, eu adoro conversar sobre isso, né, e eu também tenho várias indicações para quem quiser referências, mas eu acho que esse olhar crítico, ele tem que permear todas as análises, exatamente para que não seja uma análise que reforce preconceitos, que reforce estereótipos e que exclua, né, que apague toda a pluralidade e complexidade que existe nesses espaços. Então, não é um conflito religioso, é isso que eu sempre gosto de falar, não é uma questão religiosa, né? Os conflitos no Líbano hoje, por exemplo, eles são políticos. Ele tem esse cerne político. O problema no Afeganistão é um problema político, né? Então, não vamos criar mais estigmas e mais estereótipos para os muçulmanos, mais do que já foi criado, né? Do que reforça, que reproduz, enfim, toda essa perspectiva orientalista. Mas, enfim, pessoal, era um pouco isso que eu trouxe para hoje. E estou aberta, gostaria de agradecer novamente o convite e estou aberta para pensarmos e refletirmos, porque essa é a minha perspectiva hoje, mas amanhã pode ser outra. Então, eu acho que a ciência ela faz a partir disso, né? A gente reconhecer quando a nossa análise está superada e aí a gente aprende coisa nova e a gente já elabora novas análises. Então, é a diferença, né? A gente não está falando de dogma, então tudo pode mudar. Vide Afeganistão, né? A velocidade que as coisas mudaram. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Exatamente. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, essa questão da gente dar ouvidos, né? Eu estou fazendo um vídeo, o Adriano sabe, estou montando o roteiro para falar sobre a questão da mulher no Afeganistão especificamente, porque eu vi muita gente falando muita porcaria, né? E a primeira coisa que eu tive o cuidado de fazer, se eu quero falar sobre mulher afegã, eu vou ouvir o que elas têm a dizer. E a primeira coisa que eu fui onde tem mulheres afegãs falando? E aí descobri site internacional, onde elas fazem depoimentos, entendeu? Onde elas fazem denúncias, que tem um grupo que desde 1977 tem uma atuação no Afeganistão, e a galera resume tudo mesmo, como se fosse, como você falou, como se fosse o problema fosse o véu, a burca, né? Sem dar ouvido o que as mulheres têm para fazer, né? Tem para falar. Então, a gente precisa começar a dar ouvido. Exato, desconsidera essa... eu sinto que a visão ocidental sobre os árabes e sobre os muçulmanos, né, que são coisas diferentes, vamos já deixar, são coisas diferentes, mas a visão que se tem, né, vamos pensar nos muçulmanos,
é que são populações passivas, né? Que precisam ser salvas, como se elas nunca tivessem ativas na história, e sempre estiveram, né? Ai. Deixa ele. Tranquila. Tá na casa dele. Mas é isso, pessoal. A gente agradece. Você quer falar, Adriano? Pode falar. Não, só lembrar de duas coisas. A gente faz as pesquisas e a gente vê várias análises, e as análises são sempre assim mesmo, Karine. É alguém do Financial Times falando da dívida libanesa que é o problema, né? É o Macron andando no meio da destruição do porto, apontando para lá e para cá, como se fosse um coronel da política brasileira que faz a mesma coisa em áreas de tragédia social. Ou as famosas fotos comparativas, né? Vejam, em Cabul, em 70 e pouco, as mulheres usavam saia, agora elas usam burca. É só isso. E o imediatismo das coisas. Você falou do Afeganistão, que as coisas aconteceram rápido. Se elas acontecem rápido, a gente tem que ter muito mais cuidado em dar resposta a isso, né? O tempo da publicação das coisas, por exemplo, no Desoriente, que você falou, é um tempo diferente do que essas, no geral. Todo mundo começa a falar. A Priscila sabe de quem eu estou falando, porque é um alvo constante nosso de discussão. O sujeito coloca lá que as tropas dos Estados Unidos acharam petróleo no Afeganistão, tem 800 mil barris. O cara não sabe nem que 800 mil barris é troco de pinga para a necessidade dos Estados Unidos. Eles vão se meter no Afeganistão por causa disso, sabe? Aí ficam mostrando as pessoas caindo do avião, aquele sensacionalismo de jornal de final de tarde na TV aberta, sabe? No Líbano tem essa é diferente, eu acho que é uma reportagem curta da BBC, onde eles acompanham um enfermeiro libanês indo fazer compra, indo comprar remédio, né? E você fica vendo. Ali eu me lembrei muito da situação dos curdos, quando na fronteira com a Turquia, o Trump mandou tirar as tropas e os turcos invadiram a região, dizendo que estavam atacando bases do Estado Islâmico e estavam, mais uma vez, massacrando os curdos, que rapidamente fizeram uma aliança com os russos. A crítica: pô, mas esses caras não são confiáveis, eles estavam aliados aos Estados Unidos, agora eles se aliam aos russos. Eles estavam sofrendo uma chuva de bombas, e você aqui quietinho, você fala, cara, não é confiável, né? Então, fica com, né? Nossa, as mulheres do Afeganistão. Aqui não se morre, né? Aqui não existe feminicídio, aqui não existe violência contra a mulher, e aqui as mulheres não usam burca. Então, essas coisas, você vê, para que falar do Líbano? Para que falar do Afeganistão? São realidades distantes. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Primeiro, do Líbano, nós temos raízes profundas aqui no Brasil, como você falou, né? Eu estou vendo esse quadro aí ao fundo, eu lembro da casa, né? O irmão da minha mãe era casado, porque já falecido, mas a minha tia é libanesa. Então, você tem, aquilo que você falou, a parte afetiva. Quando mexe com a parte afetiva, você compra briga, você fica com raiva, né? A gente não pode negar esse lado. O mundo acadêmico congela isso, é discriminatório. Então, essa tua espontaneidade, essa tua naturalidade, esse seu lado humano que você colocou aqui no nosso depoimento, foi da maior riqueza, né, que a gente podia fechar o dia de hoje. Porque realmente, Priscila, acho que assina embaixo, né? A gente quer algo novo, né? Que nem eu sempre brinco aqui, chega de patriarcado, isso só gerou desgraça nesse planeta, é violência, é guerra, é opressão. Acabou, não funciona mais, né? As futuras gerações do aquecimento global, não, já está, acabou, já era, tem que mudar agora. E essa geração da qual você faz parte, eu acho que é a nossa, de novo, vou usar aquela palavra que eu não gosto muito, é a nossa esperança. Muito obrigado pelo seu depoimento, tá, Karine? Eu que agradeço, pessoal. Karine, muito a gente obrigada. Queria agradecer demais, né? E assim, quem se interessou, já vai lá na página, a gente vai deixar todas as referências para procurar mais sobre o assunto, tá? Então, a ideia era realmente deixar um gostinho de quero mais. E aí, quem tiver interesse, vai procurar nas fontes, vai procurar nas páginas, né? Que a gente vai deixar tudo aqui no link da descrição. Então, obrigada. E o espaço está à disposição para novidades. Qualquer coisa, você sabe como achar a gente, tá bom? Muito obrigada. E eu estou disponível também. Muito obrigado, Karine. Tchau, tchau. Até mais então. Tchau, um beijo. Até mais. Tchau.